Quando se trata de gestão de tempo, muitas pessoas acham que só vão ter sucesso em organizar sua rotina quando comprarem aquele planner super desenvolvido ou aquele aplicativo que promete acabar com a sua procrastinação como mágica. Mas quando você vê, elas não fazem o fundamental para melhor gerir seus cronogramas. Eu sou o Thiago, você está no Dedicadamente e hoje vou contar uma historinha que resume o fundamento da gestão de tempo. Se você já ouviu essa história e mesmo assim não aplicou, não se sinta culpado. Eu também preciso me policiar o tempo todo para não sair da linha. Mas como dizem, fazer o básico bem feito faz muita diferença. Em uma terra distante, um jovem havia se tornado aprendiz de um sábio. No fim de um dia, o mestre deu ao discípulo uma lista de tarefas para realizar no dia seguinte. O jovem notou que essa lista era mais extensa que as maiorias, mas não argumentou, nem se planejou. Logo pela manhã, demorou um pouco mais do que o habitual para tomar o de jejum. Depois verificou a lista de afazeres. Algumas tarefas eram muito importantes, como fazer o resumo de um texto que o mestre havia passado e cuidar dos animais da fazenda. Outras eram importantes, mas não tanto, como buscar água no riacho para as refeições. E as outras eram triviais, como arrumar os livros e dobrar algumas roupas. Por onde o aprendiz começou? Pelas tarefas mais fáceis. Vou fazer as mais simples primeiro e depois faço as outras, pensou ele. E assim foi, realizando pequenas tarefas uma a uma. Ao completar algumas delas, sentiu-se adiantado e resolveu treinar o alaúde, o instrumento que estava aprendendo a tocar. Quando se deu conta, mais de 1 hora havia passado. Já estava próximo da hora do almoço e ele não tinha pegado água para preparar a comida. Saiu correndo para o riacho que ficava a algumas centenas de metros da casa. Na pressa, deixou cair um dos baldes e precisou retornar para enchê-lo novamente. Quando começou a fazer a refeição, já era a hora de servir o almoço do seu mestre. Com pressa, tirou o caldo do fogo antes de estar no ponto e percebeu pelas feições do sábio que ele não gostou muito do sabor da comida feita às pressas. Após o almoço, o sábio voltou aos seus afazeres. E o aprendiz lembrou ao ouvir uma agitação do celeiro que ainda não havia trocado a água, posto comida ou limpado o feno dos animais. Correu para fazer tudo isso, mas perdeu mais tempo do que o de costume. Quando deu por si, a tarde já estava adiantada. Ainda faltavam algumas pequenas tarefas, mas, mais uma vez, ele voltou a tocar o seu alaúde, distraindo-se por mais um bom tempo. No fim do dia, terminou as tarefas minutos antes do mestre retornar. Com alegria, informou que havia completado tudo o que lhe foi pedido. O mestre então perguntou: "E o resumo do texto que discutimos?" O jovem ficou pálido. No meio de tantas tarefas, não teve tempo de fazer uma das mais importantes do dia. Com a cabeça baixa, o aprendiz confessou: "Sinto muito, mas não tive tempo." O mestre pediu que ele explicasse como organizou seu dia. Após ouvi-lo, o sábio pediu que pegasse um vaso, algumas pedras, brita, areia e água. Sem falar nada, o sábio começou colocando a água no pote. Depois despejou a areia, formou-se uma lama. Em seguida, colocou a brita, e o pote já estava acima da metade da sua capacidade. Quando tentou colocar as pedras, mal couberam metade delas no vaso. O mestre olhou para o discípulo e explicou: "A água é o tempo desperdiçado com distrações. Como que você gastou tocando seu alaúde fora de hora? A areia são as pequenas tarefas triviais. A brita apresenta as tarefas importantes, mas não essenciais. E as pedras, as mais importantes tarefas do seu dia. Você começou o dia desperdiçando tempo. Amanhã é a parte mais crucial para garantir um dia produtivo. Depois foi para as tarefas triviais e precisou correr com as importantes. No fim, nem conseguiu fazer as tarefas mais essenciais." Esvaziando o pote, o sábio recomeçou. Primeiro colocou as pedras grandes e disse: "Sempre comece pelas tarefas mais importantes. Elas são o alicerce do seu dia." Depois colocou a brita. Em seguida, faça as tarefas importantes, mas que não são vitais. As britas se acomodaram entre as pedras. Então o sábio despejou areia, que se espalhou lentamente pelo pote. Agora as triviais. Por fim, ele pegou a água, que foi absorvida pela areia e pela brita. O pote estava cheio e tudo coube perfeitamente.
Organizando o tempo de maneira certa, você consegue fazer tudo o que precisa e até mesmo se divertir. Moral da história: nós somos como esse aprendiz. Se não organizarmos o dia, perdemos tempo com tarefas sem importância e preenchimentos vazios, como o infinito rolar de rios ou distrações desnecessárias. No fim, ficamos sem espaço para as pedras, as tarefas mais importantes. Lembre-se, as tarefas mais importantes não são apenas relacionadas a trabalho ou a estudo. Elas incluem coisas essenciais, como passar tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Além disso, uma ação fundamental na gestão de tempo é fazer sua lista de tarefas na noite anterior ou logo pela manhã. Assim vai aliviar a sua mente e lhe dar foco. E riscar cada tarefa cumprida da lista gera uma satisfação que lhe dá energia para continuar. Antes de buscar planners ou aplicativos complexos, pergunte-se: você está fazendo o básico bem feito? Está organizando suas tarefas diárias e dando prioridade ao que é realmente mais importante? Espero que essa história tenha lhe inspirado a refletir sobre sua rotina e a preparar sua lista de tarefas do dia. Obrigado pela sua atenção e seria incrível se você deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse pequeno conto com as pessoas que você conhece que estão com dificuldade para organizar seu tempo. Um abraço e até o próximo vídeo.